Fala, queridão. Fala, meu amigo. Bom demais? Tudo bem? Ô, bicho, Me deixa eu te ouve falar bem? uma coisa. Te ouvo muito bem. Te ouvo muito bem. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você acredita que eu fui até tomar um banho, velho, pra ficar bonito igual você? Sério mesmo. Porque ia Putz, ser, ia ser, ia ser muito, tipo, né? Meio na sacanagem. Eu ia perder muito feio aqui. Desculpa, Alô, mas você é um cara bonito demais, viu? Pode ter certeza. de você, meu grande irmão, que a vida me... Você tá bom, né, meu querido? Bom demais. Eu tô sabendo que você tá falando o dia todo aí. Não deu tempo quase da gente se falar. Você tá brilhantemente estimulando outras mentes. Mas eu primeiro tenho aberto todas as lives aqui, agradecendo as pessoas que estão fazendo as lives comigo. Foi um exercício, é um exercício para poder compor o que eu estou escrevendo, que é o livro, para compor quem eu sou, entender quem eu sou, como as pessoas me veem, como eu vejo as pessoas, quem são as pessoas que talvez são referência. E aí, também de gravar os podcasts, de deixar lá no YouTube para a galera poder acessar. E eu estou fechando muito bem, que eu estou fechando com você. Então, assim, é uma gratidão, de fato, estar fechando aí com você esse ciclo de lives. Foram 12 no total. E hoje a gente vai falar sobre criatividade, que é um lance que eu curto demais. E que eu acredito que você também. A gente até deu um título sobre mágica. Mas antes eu gostaria de falar como que eu vejo o Bremson. A sua internet está falhando um pouquinho. Você está no 4G? Peraí, só um minuto. Vamos ver se melhorou agora. Você vai me falando, tá? Tá. É porque quando o cara é muito bonito, velho, até colocar em 8K é difícil demais, entendeu? Não, não dá nem 4K, não suporta, não. Falar um pouco de você, eu acho que a gente tem que fazer um exercício, eu acho que é um exercício mundial de gratidão pelas pessoas que cercam a gente. Eu te conheço já há algum tempo, mas a gente sempre se olhou dentro das nossas reservas, dos nossos... Estamos aqui fazendo história, porém a gente é dentro do nosso estilo mais reservado. Eu te vejo assim, mas um cara extremamente criativo, um cara extremamente líder, um cara muito elogiado pelas pessoas que, principalmente quando eu passei em Montes Claros, a convite seu para falar para aquela galera. O Bremerson é executivo de uma empresa também, que é a AEC, que é onde eu trabalhei, vou falar trabalhei e trabalho até hoje, porque Robson é um filho da AEC. E eu te vejo um cara líder, características líder, criativo, e um cara humano. Eu acho que é por isso que, de certa forma, acho que nos aproxima. Ainda não tive o prazer de trabalhar diretamente com você, e aí não tenho como falar de defeitos, porque defeitos também são bons, a gente, de certa forma, a gente saber, mas eu realmente não tenho, porque a gente não trabalhou, e eu tenho o prazer de fazer isso. Obrigado, viu, cara? Que isso, cara. Hoje participei já de duas lives e é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de duas, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, Fernandão, do Covid, né? Todo mundo em casa. Eu acho que é um momento da nossa saúde mental, porque eu acho que a gente tem grandes desafios aí pela frente, a gente está vivendo um grande desafio, e esse momento ele é extremamente importante também, a gente ter a criatividade, né? A gente trabalhar a nossa criatividade, né? Então, fico muito agradecido pelo convite para a gente bater esse papo, a nossa amizade, mas ela transpõe as catracas, tá? E um cara que tem muita disciplina, um cara que é respeitador do ser humano,
A gente já dividiu algumas histórias aí, casos que foram bastante emocionantes, né? Vamos dizer assim. A gente teve um TEDx que a gente dividiu um palco, que foi muito bacana. E eu acredito que toda vez que a gente consegue disseminar a ideia, independente da quantidade de pessoas, se é para uma ou se é para 1.000, se a gente conseguir fazer com que uma pessoa ela se torne melhor, seja pela busca do seu próprio, pelo pouquinho que tem eu e você a compartilhar, eu acho que é a nossa meta, nosso objetivo. Então, muito obrigado mais uma vez pela live. Estamos juntos pra caramba. Aí, vamos ver se vai ter uma surpresa em fazer para a turma. Mas, olha, cara, falar um pouco de criatividade. Você é um cara extremamente criativo, trabalha aí numa empresa que precisa ser criativa, mas sabemos que a criatividade vem das pessoas e isso é o mais prazeroso desse negócio nosso, né? As pessoas, elas são totalmente difíceis e criativas. Exato, cara. Até entrando já nesse assunto, que nós só temos uma horinha para poder falar sobre a criatividade, o assunto é extremamente extenso. Eu vou te colocar como eu enxergo a criatividade, depois eu queria a sua opinião. E aí a gente vai bater num papo aqui, tá? De certa forma. Cara, eu encaro que criatividade, ela requer alguns, eu vou chamar de pilares, mas que requer principalmente, na minha visão, emoção. De certa forma, ela requer fantasia, que eu acho que você está com um boné de mágica, depois as pessoas vão descobrir o porquê. Então, emoção, fantasia e, de certa forma, para mim, racionalidade. Não adianta você ter emoção demais e você ser mágico demais, ser fantasioso demais, se você não consegue colocar sua criatividade em prática. E isso, para mim, eu acho que o que cria o equilíbrio de tudo isso é o que eu chamo de racionalidade, né? Dentro dessa racionalidade, as pessoas que são criativas, muitas vezes elas são pessoas com as emoções muito grandes, que foi o primeiro pilar que eu comentei, que a gente pode traduzir isso como emotividade. Geralmente somos vistos como pessoas mais emotivas. E esse lado emotivo, eu caracterizo muito pela... Às vezes as pessoas podem estranhar, mas pelo sentido da feminilidade. Eu acho que também é um dos conceitos de criatividade que eu tenho do ser criativo, né? Ele tem tanta emotividade que passa por um pouco da feminilidade, que é uma questão andrógena, corporal mesmo. Ou seja, uma pessoa criativa, ela é claro que aqui é um exemplo, mas ela pode chorar mais do que outros. Ela pode sentir mais do que outros. E o que equilibra para que ela leve isso, não só na vida, mas no mundo dos negócios, é o que eu chamei aqui de racionalidade. Baseado nisso, cara, assim, uma outra coisa que eu tenho muito sobre o que é ser criativo é que criativo, para mim, passa por uma palavra que você comentou, que eu acho que as pessoas me enxergam como criativo muito mais pela disciplina, muito mais pelo treino. Eu acho que criar depende de treino, depende de aplicabilidade e depende de olhares e percepções. Então, eu vou citar aqui, juntando isso tudo, alguns casos, né? Um mágico, por exemplo, ele não nasce mágico. Ele não é um cara mágico. Ele é um cara treinado para a mágica. Ele é um cara que, de certa forma, ele procura ter olhares e percepções para trabalhar a emoção das pessoas, para, de certa forma, atingir o lado emocional das pessoas. E ele equilibra isso na sua racionalidade para que ele não consiga errar. Então, ele depende de treino, ele depende de disciplina e ele depende de uma visão holística de tudo. Uma visão desde o momento que ele sai da casa dele, até o momento que ele está olhando o azul que tem no céu, até o momento que ele está vendo como as outras pessoas elas trabalham. Eu fiz uma live para finalizar essa parte e passar para você, com um grande amigo que é um expert em UX, que é usabilidade de usuário, e o que ele mais faz é ter modelos de percepção. O que ele mais faz é isso, é observar. Então, é isso que eu queria dizer, como eu enxergo criatividade. E queria te perguntar como que você enxerga criatividade, brother. Ô, Fernandão, você tocou em vários assuntos e pontos aí de insights que é extremamente importante para a gente falar de criatividade. Eu falo e eu repito para várias pessoas
acho que criatividade é um dom, né? Só algumas pessoas podem ser criativas, né? É igual você citou aí, um mágico é criativo, um cara de marketing, de designer, de publicidade, esses caras são os criativos, eu sou um cara muito mais de exatas, eu sou um cara muito mais racional, eu não entro muito nessa seara, vamos dizer assim. A criatividade, cara, primeiro que é a habilidade mais procurada no mundo hoje. No mundo hoje, a habilidade mais procurada é a criatividade. E tem um estudo que foi feito pela USC, que ela mostra que os jovens de hoje, a cada 2 anos, essas pessoas, os jovens nossos, eles estão ficando menos criativos, porque eles estão deixando a tecnologia induzir muito mais a vida deles e definir do que ele próprio pensar e ele próprio utilizar esses estalos constantes para ele dar um próximo passo em insight de criatividade. Para a gente desmistificar um pouco esse monstro da criatividade, que as pessoas acham que é um monstro enorme, extremamente difícil, eu defino a criatividade como resolver problemas. É você criar soluções. E o grande problema que eu vejo, meu amigo, e aí entrando num ponto que aí depois eu quero jogar para você, para ver se você, qual que é a sua visão em cima disso, é que, infelizmente, a criatividade ela está sendo muito bloqueada nos mundos de hoje por causa de um sentimento, que é o medo. As pessoas elas já sabem quais são as soluções que dão certo. As pessoas já sabem quais são as análises que dão certo. As pessoas elas não querem gastar energia para uma solução nova. Elas preferem ir no modelo tradicional do que buscar uma nova solução e um novo método de pensar. E isso faz com que as pessoas elas entrem numa famosa caixa, que aí vem aquela definição de vamos pensar fora da caixa, vamos sair fora da caixa e etc. A caixa nunca existiu, papai. Ela não existe. Essa caixa ela é uma ilusão. E a ilusão, ela não existe. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que deixar muito claro de que grandes empresas, grandes pessoas que têm a capacidade de trabalhar essa habilidade de criatividade, elas possuem medo. Medo a arriscar, elas podem cometer um grande erro, que é ficar parada no tempo. E as empresas, elas são constituídas de pessoas, cara. Então, toda vez que quando a gente fala sobre ter coisas novas e buscar a criatividade, a gente tem que dar espaço para o erro. Se você não estiver pronto para o erro e você errar rápido, para você corrigir rápido e sucessivamente, você não vai criar. Então, hoje eu vejo que um grande erro das pessoas é elas terem medo de errar. E dá medo mesmo, cara. Dá medo mesmo. As pessoas têm medo de errar, porque o erro é o desconhecido. Só que a partir do momento que nós, enquanto gestores e líderes, a gente dá essa segurança para as pessoas, que pode errar e ter a confiança de que você vai estar lá para apoiar, você começa a entrar no mundo de inovação. E tem um professor que define inovação de uma forma muito clara na minha cabeça, que inovação é criatividade emitindo nota fiscal. Então, eu acho que se a gente fala de criatividade, a gente tem que dar chance para as pessoas errarem. Senão a gente vai ficar parado, infelizmente. Cara, assim, eu penso também dessa forma, falando um pouquinho aí da questão que você perguntou, né, que você me questionou do medo. Cara, assim, dentro do pilar que eu comentei de disciplina, uma das coisas que eu acho que o ser criativo tem que ter é buscar a perfeição. Eu acho que a perfeição ela tem que fazer parte, ela tem que ser uma via de mão dupla. Quando eu falo perfeição, antes feito do que perfeito, enfim, a gente tem uma série de coisas a respeito disso. E aí, quando eu cruzo isso tudo e falo que a gente tem que buscar a perfeição, a gente saber os estágios que nós podemos arriscar. Necessariamente, eu não preciso de ter o produto ou o serviço totalmente bem acabado, esperando colocar ele no ar, porque aí você tem vários outros conceitos, como time to market e por aí vai, que não é só tempo de mercado, é tempo de vida também. Você vai ser criativo com você. Você vai esperar, talvez, acontecer algo, você chegar no peso ideal para você arriscar de fazer um esporte, por exemplo, seja para cima ou para baixo, você não está se colocando na busca
da sua perfeição e arriscando. Ou seja, são coisas que eu também acredito nisso, né? Um outro ponto, cara, que eu queria comentar com você é que, assim, você comentou sobre a sociedade criativa, ver alguns valores de pessoas trabalhando, e a gente vai ter horas e horas disso mesmo, ainda de trabalho, mas a gente tem que partir para uma sociedade não fundamentada no trabalho só que a gente vê, no esforço que a gente vê, baseada no tempo livre. A gente tem visto, e o Covid é um exercício muito grande para isso agora, a gente tem visto que existem, a gente gosta de estudar e tal, existem vários estudos que falam que nos últimos praticamente 50 anos aí, a gente aumentou, em média, 20 anos de expectativa de vida, né? A partir lá de 50 anos, os países hoje do terceiro mundo, Brasil, e ou desenvolvimento, quer que cada um se chame assim, a expectativa é de 75 anos. Nós estamos indo para uma era que alguns chamam de digital, e eu gosto também de chamar de pós-industrial. Você está passando da indústria, porque eu acho que a gente ainda não tem um mundo totalmente digital. Vai demorar alguns onde as máquinas vão, de fato, substituir o trabalho braçal e vai nos sobrar mais tempo. Então, olha os conceitos que eu penso. Você sai de um trabalho totalmente organizado, que é aquele trabalho que tem horário de início, tem horário de fim, tem jornada de trabalho, tem dia de trabalho, e você está indo para um trabalho onde, teoricamente, aquele trabalho que é desumano, ele vai ser feito por máquina. E aí sobra tempo. E não sobra tempo só nas 24 horas, sobra tempo na expectativa de vida que nós temos lá na frente. Afinal, a gente vivia em torno de 50 anos. Cara, é uma sociedade mais baseada em cérebro e criatividade, sabe? A gente vai ter que aprender a trabalhar com isso. E o Covid é um grande exercício. Nós não vamos aprender em 60, 90, 120 dias. Mas isso nos convida, eu acho que a mim, a você, todo mundo que está assistindo, a saber que, de fato, não existe vida de trabalho e vida pessoal. Essas coisas estão se misturando. Então, eu só queria dar esse enredo aqui a respeito disso, que é o que eu penso desse trabalho, unindo essa época pós-industrial, tempo sendo livre, enfim. Cara, não há trabalho braçal mais, é trabalho criativo, é cerebral praticamente. Eu concordo. Quando você fala de trabalho, cara, o trabalho, a palavra trabalho em latim significa tripalium, né? E tripalium, quando a gente busca a referência dessa palavra, tripalium era um instrumento de tortura da antiguidade. E o trabalho era visto como uma tortura há muitos anos atrás, né? O trabalho escravo e etc. E aí, quando a gente traz para a nossa realidade e a gente fala sobre trabalho, e as pessoas, há poucos anos, né, a gente pegou essa fase que falava assim, ó, primeiro trabalho, depois diversão. Primeiro trabalho, depois diversão. Cara, isso não existe mais. Se você não se divertir trabalhando, se você não conseguir curtir o momento do seu trabalho, você não vai conseguir dar o seu melhor e você não vai conseguir extrair o melhor das pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas, elas querem que nós sejamos criativos ou a sociedade seja criativa. Na verdade, isso não é mais uma escolha. Eu acho que isso hoje é uma questão de diferenciação e de existência. A gente ter pessoas criativas e pensando em coisas novas, porque a gente está tendo problemas novos. Então, tem estudos que apontam que 65% das crianças vão trabalhar em profissões que não existem. Nós, seres humanos, estamos perdendo o foco muito rápido. Há 10 anos atrás, isso mudava de 3 em 3 minutos, agora já é 37 em 37 segundos, a gente muda o nosso foco. Então, imagina a gente criar soluções com essa geração nova, mudando o foco o tempo todo, e as pessoas falando para a gente não errar. Você já parou para pensar, cara? Que quando chega e fala assim, olha, você tem que ser eficiente, Parreiras. Você tem que ser eficiente. Chega para uma área de inovação, para uma spin-off de inovação, para uma startup, fala assim, você tem que ser muito eficiente, você não pode errar. Meu amigo, você vai errar. Eficiente nós, os seres humanos, já não somos. A nossa existência mostrou até aqui que nós não somos eficientes. A gente tem que errar rápido e aprender rápido e se preparar. E se preparar diz muito para que nós tenhamos a capacidade de uma resiliência nova. Eu não acredito que a gente volta mais para o estado natural, acabou. A partir do momento que você aprende, você nunca mais volta para o seu estado natural, você só vai adquirindo mais conhecimento,
e você vai aumentar o seu hardware, né? Sua capacidade cognitiva e por aí vai. Só que eu queria deixar aqui um ponto para a gente aprofundar, até mesmo para as pessoas, que, cara, não existe a gente achar que o ser humano ele vai ser extremamente eficiente, porque quem é eficiente é uma máquina. E ela só é eficiente a partir do momento de um comando válido também. Porque senão ela acaba executando os comandos errados pela influência nossa humana. Então, eu acredito sim que o ser humano ele tem que buscar uma disciplina muito grande. Aí a gente fala muito sobre a questão de talento, né? O talento, ele busca incansavelmente o treino. E aí você chega no seu sucesso e no seu máximo. Você chegou no seu máximo, amanhã o seu máximo já vai ser outro. E por aí vai. Então, quando você fala sobre o esporte, que é algo que moveu a sua vida, que você se sentiu inconformado com a situação sua, como que não encaixa um Kimura, como que eu não jogo o cara pro chão, como que eu não faço isso, por que que eu deixei ele me pegar desse jeito aqui, como que eu perdi o meu ar, como é que eu não consegui controlar a respiração, e por aí vai. Da mesma forma que em qualquer exemplo simples, se você não tivesse inconformidade, você não vai para a faixa preta. Você vai continuar sendo faixa branca. E aí tudo depende da sua disciplina em querer fazer diferente, mas as pessoas que mais me inspiram, que eu falo muito que a inspiração ela é essencial, Parreiras, porque vai te inspirar a ter uma ação, vai te inspirar a fazer algo novo, inspirar você a buscar um conhecimento novo, são as pessoas que permitem o erro. E são pessoas que permitem você pensar diferente. E pensar diferente é a pessoa abrir a mesa e falar, bora, todo mundo para essa mesa aqui para a gente discutir. Steve Jobs, cara, ele mudava de ideia constantemente. Constantemente ele mudava as ideias dele. E aí algumas pessoas questionavam, falando assim, como que um cara que é levado como um gênio, ele muda tantas ideias dele? É por isso. Porque não existe uma verdade absoluta, não existe eu fazer a mesma análise, eu ver da mesma forma. Se você abre a sua mente, open your mind, se você abrir a sua cabeça para coisas novas, meu amigo, você vai ser um cara que vai mudar suas metas o tempo todo e vai mudar sua maneira de pensar o tempo todo. O que faz as pessoas não evoluírem, ou o que faz as pessoas não serem criativas, infelizmente, são outras pessoas que limitam essa pessoa a tentar. E a gente tem que tentar mudar isso, né, papai? Cara, você está falando de carisma, né? Acho que praticamente o que você está dizendo aí é uma palavra que puxa muito o sentido da criatividade, de liderança. Liderança criativa é o carisma. Então, eu acho que o carisma talvez um dos grandes pilares dos líderes, que se expõem a deixar a equipe ser criativa. E acho que isso é uma maneira criativa, porque você está se expondo, de certa forma, perante um negócio. Aqui a gente está falando de negócio, mas você tem que estar, igual o Felipe colocou, estar aberto para poder testar. Você utilizou uma analogia do jiu-jitsu, enfim, até mandar um abraço para o Mamute, ele está assistindo a live e vi que ele entrou. Cara, o esporte ensina muita gente. Basicamente é o que eu disse, disciplina, buscar a perfeição e arriscar. Você só sai de uma faixa branca para uma faixa preta na vida se você se predispor a isso, se você errar. E assim, um líder, de certa forma, seja ele o seu mestre no jiu-jitsu, ou seja ele o seu mestre dentro da corporação, ele tem que ir cercando, de certa forma, que é assim, pode dar errado, vai dar errado, mas o líder, de certa forma, tem que estar ali para poder falar, cara, se der merda, eu tô junto. Eu acho que esse é o grande lance. Eu acho que o grande lance, que aí você entrou num aspecto, né, de liderança criativa, e não só de criatividade, eu acho que é isso. Eu acho que nós, e talvez eu seja enxergado um pouco por isso, por onde eu passo, deixar errar e estar ali para poder segurar o cagaço. O que não é fácil, cara, porque quando se erra, você, como líder, tem que ter pelo menos 3 cartas, fazendo analogia aí ao seu esporte, que é a mágica, você tem que ter pelo menos 3 cartas na mão para saber onde você vai sair lá na frente. Porque, de certa forma, o negócio não é uma brincadeira. O negócio depende de um pilar que eu comentei, que é a racionalidade. Então, não é um negócio tipo, eu estou sendo inovador, eu vou fazer uma coisa do nada.
Não, cara, para você transformar isso em negócio ou um aspecto de vida que você vai errar, você tem que ter pelo menos algumas questões por trás para que você consiga assegurar. Eu concordo com o Felipe colocou ali, quanto antes errar, melhor. Eu acho que sim, cara, eu acho que sim, quanto antes, melhor. Porém, você tem que ter retaguarda. Ou você tem que estar pensando no segundo, no terceiro, no quarto step, ou alguém tem que estar pensando para você. Porque como negócio ou como na vida, você tem que ter o mínimo de segurança possível, que é o que eu trouxe aqui, que eu chamei a respeito de racionalidade. Né, cara? Então, eu acho que isso é um fator muito importante. E carisma, cara, assim, voltando um pouquinho ao que a gente falou de criatividade, cara, pro ser, ô Brenão, eu queria talvez deixar 3 coisas aqui que eu acho que a gente precisa separar tempo. Por mais que a gente fale assim, pô, mas você acabou de falar que os tempos se misturam. Trabalho, lazer e tal. Beleza, gente, é isso mesmo. Onde que eu quero chegar com isso? O home office está me ensinando uma coisa muito legal, que tem um lado negativo que eu vou falar depois. Mas o que é o legal? Eu não estou vendo o que é trabalho e diversão ao mesmo tempo. Está me ensinando. Não sei se é porque eu estou dentro da minha casa, não sei se é porque eu estou de bermuda, apesar que lá na empresa a gente já vai de bermuda, mas eu não sei se é o environment, o ambiente que está me permitindo isso. Está sendo muito positivo. O negativo, agora, é mudar a mente para que a gente saiba o seguinte, opa, cuidado, você pode cansar demais e você é um corpo. Você precisa de se cuidar. Obviamente que a gente está isolado. Então, eu não tenho, por exemplo, como fazer meu jiu-jitsu, você fazer sua academia, a gente está sem aspectos fora, sem aspectos criativos fora. Mas tem sido um bom exercício dessa união temporal. Porém, quando a gente fala de criatividade, eu gostaria de separar 3 blocos. Primeiro, um tempo de criatividade para nós mesmos. Eu acho que é muito importante. Um tempo criativo para nós mesmos. Cara, faz isso tomando banho, pensando. Se você não pode anotar num caderno ou num negócio, leva seu celular para debaixo do chuveiro. Hoje a maioria é assim. Fala o que você pensou de criatividade ou o que você está pensando e grava, porque isso daqui vai esquecer. Eu acho que é uma das formas. Outra forma é ter um tempo criativo para a família, de alguma forma, que é um ponto falho que eu tenho. Então, eu também falho. Então, eu acho que, cara, sei lá, vai cozinhar com sua esposa junta, vai andar com seu filho para algum lugar e experimentar um novo esporte, vai levar ele para um parque, mas não simplesmente levar para o parque e ficar olhando o celular. Coloca o celular no bolso e vai, de certa forma, ver o ambiente, fazer a questão do olhar e das percepções que estão ao seu redor. E o terceiro que eu acho, cara, é voltado à coletividade. Que algumas pessoas confundem um pouco disso como ajuda ao próximo. Essa é uma das formas. É uma das formas de você se tornar criativo e ter um olhar mais humano. Talvez é você fazer uma caridade, você fazer uma ajuda humanitária, fazer alguma coisa. Cara, mas isso é um pilar de criatividade, ele não deixa de ser. Sabe por quê? Você foge da sua zona de percepção única, que talvez é seu trabalho e sua família. Você vai ver uma outra coisa completamente diferente. A gente está falando muito aqui, eu falo muito de jiu-jitsu o tempo todo, porque o jiu-jitsu me mostra pessoas completamente diferentes. E isso me faz pensar no que o que poderia ser eu sair do meu ócio criativo. O que você acha disso, bichão? Cara, concordo contigo. Eu acho que assim, não existe uma receita de bolo, sabe? Eu participei de 2 lives hoje que eles falaram assim, qual que é a receita para ser criativo? Cara, eu não acredito que exista receita. Eu acho que esse momento que a gente está passando, ele possibilita a gente a novas habilidades. Existem cenários preocupantes também, que foi o que você mencionou. A gente tem que ter na nossa vista, né, para a gente não deixar isso em segundo plano, lá no backstage, e isso depois, com o tempo, acabar assumindo o principal fator, que é esquecer de algumas coisas. Eu acredito, cara, que o ponto principal estudo, né, que a Singularity fez, que aí ela fala sobre um conhecimento em T. Eu até falei sobre isso numa live minha, que ela fala que você tem que ter na sua vertical um conhecimento profundo sobre algum determinado assunto, ou seja, seria o seu core, e na horizontal seria você ter diversos conhecimentos de diversos assuntos. Porque quanto mais você conhece, mais você tem insights novos, mais você consegue criar e ter definições rápidas.
Eu brinco, né, que quando você vai trazer um problema para ser resolvido, e aí você vive isso diariamente, né, da forma da tecnologia, toda vez que alguém faz a primeira resposta rápida, eu falo com as pessoas que a gente tem que ignorar a primeira resposta. Porque a primeira resposta é o que está na ponta da língua, é o padrão, é o que a gente quer dar rápido assim. Você tem que ver quais são as camadas para você chegar até num momento onde a pessoa realmente ela vai parar, vai raciocinar e vai procurar novas soluções. Porque é como se você tivesse um bloco de notas na sua cabeça com respostas padrões. Entendeu? É igual quando a gente era mais novo, nossa mãe, você já escovou bem, já, mano, não sei o quê, já comprou pão, vou comprar, não sei o quê. Sociedade linear. Exatamente. E aí, quando a gente fala sobre a tecnologia, eu acho que, tipo assim, os melhores insights que eu tive foi tomando banho, foi malhando, foi fazendo mágica, foi criando mágica, foi catalogando mágicas, que é um momento onde você desconecta do mundo para você entrar em um outro cenário. E aí, eu acho que a tecnologia ela ajuda muito a gente nesse aspecto. Eu só tenho um ponto da tecnologia, um ponto não, né? Eu tenho alguns, alguns questionamentos, vamos dizer assim, na tecnologia. Até que ponto a tecnologia está, ela vai nos dominar e ela está nos dominando, né? Como se fosse aquela dependência, vamos dizer assim, da tecnologia, ou até que ponto ela está potencializando o capital humano. Em 2017, cara, o CEO da Netflix, ele fez um comentário que é meio assustador, mas que é a verdade. Ele disse o seguinte, que os maiores competidores da Netflix é o Facebook, YouTube e o Sono. E a Olha para você Disney? ver que... E a Disney. E a Disney. Quando ele fala que o Sono é um dos principais competidores, cara, olha que coisa mais maluca isso, velho. Existe uma indústria de bilhões de dólares que está fazendo leilão o tempo todo para nossa atenção. Então, quando você entra no Facebook, quando você entra no Instagram, o Netflix, você fala, eu quero só mais um episódio, só mais um episódio. Quantas pessoas dormiram 7 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque sempre foi essa dosagem do mais um. Então, eles estão acompanhando, e o mundo inteiro está acompanhando, o nosso rastro digital, né, meu amigo? Então, a gente só esqueceu de ler os termos e condições. A gente não leu isso, né? Então, a tecnologia ela auxilia a nossa criatividade, ela ajuda a nossa criatividade. E aí, entrando um pouco para o mundo da mágica, existem mágicos que estão ficando famosos e renomados no mundo por causa da tecnologia, que eles estão utilizando a tecnologia para potencializar a mágica, né, o ilusionismo e etc. Então, a qualquer core que a gente procurar, a tecnologia vai estar lá. A gente só não pode esquecer de ser humano, né? Cara, você comentou um negócio que é muito... assim, primeiro que eu, Fernando, não acredito que a tecnologia substituirá o humano, mas nos dará uma capacidade muito grande de inteligência. Assim como eu não falo que existe inteligência artificial, e sim uma inteligência aumentada. Até porque nós somos perecíveis e ao longo dos anos nós vamos perdendo a nossa capacidade de raciocínio, enfim, esse corpo aqui, ele tem uma validade, né? Sim. Então eu acho que a tecnologia, ela vem para isso, para te entregar algumas coisas já prontas, e deixar o nosso tempo livre para que a gente se torne criativo mesmo, que a gente não fique fazendo trabalho braçal. Apesar que eu acho que grande parte dos trabalhos braçais, eles são criativos também, mas eles não precisam de ser a sua atividade diária. O que eu estou dizendo é assim, muitas vezes a criatividade ela vem de você passando aspirador no chão. Eu fiz uma brincadeira no meu Instagram, logo que começou esse negócio, que eu estava tendo que passar aspirador na casa, porque o nosso anjo aqui não estava podendo vir. E eu falei, cara, esse barulho aqui do aspirador parece tanto com o Boeing 737. E aí eu peguei o celular e brinquei ali, porque tem a forma de você aumentar a pressão e diminuir. E era a mesma coisa, cara, de ter um Boeing acelerando ou desacelerando. Parece ser um exemplo idiota, mas depois, quando eu tenho um exercício de me colocar por fora, assim, sabe, como se eu estivesse me enxergando por fora, que também é um exercício de criatividade por mim mesmo, de quem sou, eu olhei assim e falei, cara, mas foi uma ideia doida demais que eu tive, como é que eu liguei o barulho da parada? E aí eu fico tentando desvendar. É tipo algoritmo que você fica tentando desvendar a inteligência dele. Eu falei, como é que eu pensei nisso? Cara, mas foi meu cérebro.
Talvez em algum momento, por a gente viajar tanto de avião, aí a trabalho, identifiquei o som, identifiquei lá aquela cachola, e naquele momento ali talvez era um momento braçal, mas que despertou minha criatividade. Então eu acho que o equilíbrio futuro também sobre criatividade vai ser a gente não virar simplesmente um ser vazio, um ser que simplesmente não tenha nada para fazer. Desculpem aqui o que eu estou colocando. Estou dizendo no sentido de trabalho braçal. As máquinas estão fazendo tudo, tá? Só vai me sobrar o banho para poder pensar? Porque grande parte dos raciocínios, eles acontecem assim, muitas vezes até dormindo, né? Você citou algumas pessoas aí, Elon Musk, por exemplo, é muito amigo de Sergey, que é um dos fundadores do Google, e grande parte do Tesla, tal das coisas, são ditas no livro dele, que ele acordava 3h10, 3h20 da manhã, ele morava no mesmo prédio que Sergey, batia na porta e falava, cara, preciso discutir uma ideia com você agora, porque se eu dormir, esqueço. Então, seja gravar durante o banho, ou seja anotar, pode ser algo interessante a se fazer, né? E você comentou uma outra coisa, cara, que é muito interessante, assim, sobre a cultura digital. Essa pós-industrial que eu estou chamando, que eu acho que digital é só um paralelo, por enquanto a gente está nessa pós-industrial, por mais que o que a gente chama de turbocapitalismo agora não querer aceitar que os jovens estão mudando o mundo, cara, eles estão mudando o mundo. Esses caras estão criando materiais digitais e que não tem como a gente fugir. Não tem como mais você falar que uma criança ela não utiliza YouTube, por exemplo, cara, é o ócio criativo dela, é uma maneira dela ter a criatividade. Ela tem que brincar na rua, ela tem, para ter outros prazeres, para ter outras formas. Porém, a gente vive num mundo globalizado. Eu não tive na minha infância, eu tive outros prazeres, brincar na rua, brincar de futebol e tal, aquelas coisas que eram maravilhosas. Despertava, inclusive, o senso de cuidado dessa cachola aqui chamada corpo, saúde e tal, que eu acho que deve ser uma preocupação. Mas no sentido de criatividade, a tecnologia é muito melhor. Sabe por quê? Se você pega um celular e coloca na mão de uma criança de 1 ano e meio, ela vai acessar o YouTube com a maior facilidade do mundo. E outra coisa, por um mundo ser globalizado, e a gente sempre procurar o quê? A gente procura moeda, troca de materiais e venda de ideias. É isso que a gente trabalha no mundo globalizado. E nessa globalização que se tem, cara, você vai precisar de um negócio chamado inglês. Se você não tiver inglês, principalmente quem está aí na live, se não souber, já é um problema. Ativo, eles vão captar assistindo os vídeos do YouTube. Ou seja, olha como é que é louco a gente falar de tecnologia, de imersividade tecnológica, de achar que seu filho está muito na internet e brincando menos. Ô, bichão, é um negócio que não volta, sabe, velho? É um caminho sem volta. E lá, muitas vezes, você vai ver pro menino, ele vai virar para você e falar, mamãe, what's happened? Aí você vai falar, o quê? Tipo assim, porra, ele já tá te perguntando o que tá acontecendo em inglês, porque ele tá aprendendo aquilo dali no YouTube que ele tá fazendo. Óbvio que cabe uma outra live gigantesca pra gente falar dos perigos da internet e tal, uma série de coisas. Mas é isso. E por fim, cara, pegando todos os pilares que você comentou, eu acho que o chefe carismático, aí a Ivetinha perguntou uma coisa, né? Aí, eu não consigo te responder, Ivetinha, como que fazer para um chefe que poda a criatividade. O que eu posso te falar é o seguinte, quanto mais uma organização é capaz de estabelecer um ambiente criativo, mais ela vai em frente. Se ela não fizer isso, ela está fadada a fracasso. Então, eu acho que é um raciocínio de caber dentro da empresa, que é o senso de liberdade. Quando você é criativo, você tem que ter a liberdade. Óbvio, você tem que pensar como negócio. No início da live eu falei sobre racionalidade. Não adianta você apresentar uma ideia e não ter saídas caso aquilo dê erro. Não, enfim, o raciocínio é maior do que isso. Mas é um caminho sem volta. Eu acho que o chefe, sim, ele tem que principalmente, aí eu estou falando por mim, saber o momento que as pessoas são criativas. A pessoa não é criativa ao chegar às 8 horas da manhã e ela vai ser criativa até 18 horas. Isso daí é apertador de parafuso. Eu falo pela minha equipe, cara. A minha equipe atual e as outras que na verdade, eu já tive o prazer de trabalhar, principalmente a essa agora, que é um conjunto de gênios de tecnologia, cara, tem dia que a gente não produz. Sabe por quê? Porque as mentes não se conectaram. Tem dia que os caras vão jogar videogame, literalmente, de 10h30 às 11h30, 11h30 os caras vão sair para trabalhar, para almoçar. Eles chegam 10h10, 11h30, eles já falam assim, pô, vamos ali almoçar, moçada?
Se você tem uma cabeça travada, no sentido de criatividade, você vai ficar puto como líder e vai falar assim, esses caras têm que trabalhar. Não, deixa eu te explicar, eles não estão criativos nesse momento. Eles constroem quadros em branco. Aí eu estou falando de criatividade tecnológica. Então, se ele não for almoçar, voltar, colocar alguns insights externos de environment, como som, como vídeo, trocar uma ideia, jogar um jogo, ali eu brinco o seguinte, deu 1h30, 2 horas, que eles já fizeram boa parte disso. Claro, isso não é todo dia, mas tem dia, estou contando um dia atípico, que eles vão começar a produzir 2 horas. Ô, bichão, todos eles botam o fone e o pau quebra. Eu olho, às vezes, isso trabalhando em home office, né? Trabalhando em company. Eu saía da empresa 9, os caras estavam no auge da criatividade. Ou seja, você também não pode cortar. Então, é um cálculo complexo no sentido de corporativismo, que nós vamos ter que aprender, as empresas vão ter que aprender. E eu sempre falo, empresa, seja a sua, seja a minha, não é um ser. O ser somos nós. Então, se a gente não se adaptar, cara, uma hora morre. Ou morre a gente, ou morre a empresa. Concordo. Pegando esse gancho que a Ivete questionou aí, sobre chefe, cara, eu acho tão pesado a gente ainda ter chefes, né? A gente for parar para pensar, chefe, cara, na minha avaliação, ele não existe, né? Pelo menos na minha visão, o chefe ele tem que mudar a visão dele, tem que ser um gestor, tem que ser um influenciador, um cara que vai te inspirar e por aí vai. Você tem que ter uma pessoa que ela vai te nortear, né? E aí, quando a gente fala sobre como que a gente vai ser criativo com o chefe da maneira A ou maneira B, cara, eu acho que primeiro que vai chegar um momento que o mercado não vai dar mais espaço para as pessoas que não querem evoluir ou não querem mais criar, não querem ser criativas, vamos dizer assim, né? E aí, quando você entra no cenário sobre experimentação, eu acho que ela é essencial no nosso negócio todo. A aversão excessiva a riscos, né, faz com que as empresas parem de criar e inovar. A aversão total a risco faz a empresa parar de inovar e de criar, é fato. E o que o A faz não quer dizer que se você fizer igual o A vai dar certo. Senão, a padaria do seu Zé que deu super certo, se eu abrisse uma outra padaria igual do seu Zé, por que não deu certo? Então, a gente tem que entender que uma coisa que dá certo não necessariamente vai dar certo lá na frente. E por isso, nós temos que ter a experimentação. E as pessoas, elas têm que lembrar, elas têm que entender que para uma empresa ou para uma pessoa, ela realmente ser criativa, cara, ela precisa entender que vão ter momentos que elas poderão fracassar. Então, você falar, eu vou arriscar, eu vou tentar algo novo. Vai numa cozinha e tenta fazer uma receita nova. Se você não souber que você pode fracassar, você não vai experimentar algo novo. Porque você vai bloquear e você vai voltar para a receita antiga. Aí você fala, peraí, então vamos lá. Eu ia fazer aqui um risoto diferente, mas é melhor fazer um arroz. Porque o arroz não tem erro, o risoto tem, eu tenho que misturar, eu tenho que fazer isso. Então, vou voltar para o arroz. Então, eu acho que quando a gente fala sobre todos esses cenários, eu continuo afirmando que o antídoto do medo é a confiança. O antídoto do medo é a confiança. Infelizmente, a gente não tem muitas pessoas que demonstram confiança no nosso trabalho, ou ainda... Cara, sabe um erro que eu vejo muito? E aí quem cita esse tipo de erro, ele chama o Ed Catmull. Você já leu o livro deles, né? Que é a crítica da área CA e tal, dele. E aí ele cita uma coisa muito bacana, cara, que eu até anotei para minha vida, que é o seguinte: quando você não deixa mais pessoas terem autonomia para resolver problemas, e você deixa poucas pessoas para resolver os problemas, você começa a priorizar problemas. A partir do momento que você prioriza problemas, você pode levar o seu negócio ao fracasso. Porque nós enxergamos que os problemas grandes são os problemas que vão levar a empresa a falir ou a pessoa a falir. Só que se você imaginar que um prego que é pequeno pode entrar na roda do seu carro e você pode capotar o carro e pode ter um acidente mais grave, e você não tomar conta desses pequenos problemas, você vai falhar muito. Então, qual que seria uma ideia boa que ele comenta e que eu até concordo, cara, que é o seguinte:
Se você dá a certeza que a sua equipe, todo mundo tem autonomia para resolver problemas e para enxergar os problemas e para falar, você tem muito mais chance de você não fracassar. Porque aquele problema pequenininho, o cara vai falar assim, não, isso aqui eu vou resolver, eu vou acionar o Parreiras, porque aí as coisas vão resolver e eu vou ir adiante. A partir do momento que você coloca só os grandes problemas, é pequeno para ele. Então, a partir do momento que a gente começa a priorizar problemas, a gente começa a cometer um erro grande, que é tirar a autonomia das pessoas e achar que apenas algumas coisas são importantes, sendo que tudo é importante e nós temos que assumir que nós temos vários pontos cegos. Por mais foda que você seja, você vai ter ponto cego. Por mais foda que o gestor seja, você vai ter ponto cego. E aí, quando você enxergar o gestor seu, ou quando você enxergar uma pessoa, ou um processo criativo, que a outra pessoa ela não te dá abertura para você fazer as experimentações, acabou. Entendeu? Então, eu acho que o essencial é a gente experimentar, e é o que você disse. Eu só vou me sentir criativo se o meu ambiente propiciar isso. Não adianta eu chegar numa empresa e falar, gente, agora todo mundo tem que ser criativo. Parreiras, todo mundo tem que ser criativo agora. Vamos, gente, vamos, cria. Não é assim que funciona o negócio. É como você deu o exemplo, cara. As pessoas estão ali no tempo delas. Elas estão ali no ócio criativo, vamos dizer. Elas estão ali no momento delas. Deu um estalo, ele tira o fone aqui, entrega ali, não quero mais jogar isso, agora eu vou trabalhar. Coloca outro fone, outra música e o pau quebra. E o cara vai criando. As mágicas que eu crio, e aí eu vou entrar um pouco no mundo da mágica aqui, as mágicas que eu crio, cara, eu estou escutando música, às vezes eu estou vendo alguma coisa assim, eu falo, cara, e se pudesse desaparecer isso? E se pudesse reaparecer dessa forma? E se eu pudesse fazer dessa outra forma? Então, tem até um grande mágico famoso, que aí fugiu o nome dele aqui, que todas as vezes que... É porque é de muitos anos esse mágico, ele não é comum no mundo comum, né? Vamos dizer assim, não ser um mundo mágico. Que ele tem várias mágicas que ele não ensinou nenhuma, ele não catalogou nenhuma, e quando as pessoas tentam adivinhar a mágica dele, é como se fosse o mistério do Parreiras. Os caras chamam de mistério do Parreiras, porque você tem a execução das pessoas que viram, mas ele não ensinou. Então as pessoas tentam desvendar com criatividade. Ah, não, quero fazer dessa forma, quero fazer dessa outra forma. Então, cara, eu acho que esse barato que a gente está trocando aqui é muito louco, porque eu falo para você o seguinte, a partir do momento que um dia eu senti que onde eu estou, eu não estou podendo mais criar, eu não estou podendo mais inovar, eu não estou podendo mais ir adiante, é o momento de eu voltar e refazer os meus planos. Então, eu acho que a gente não pode mudar a nossa essência e o que a gente acredita por causa de fatores externos. A gente tem que adaptar algumas coisas sim, porque né, é a vida, mas a gente não pode deixar essa veia nossa morrer, porque senão a gente morre por dentro, né? É, isso aí, cara. Assim, eu acho que você está falando de uma coisa chamada princípios, e falando para todo mundo aqui, não precisa de você sair de onde você está trabalhando ou mudar o seu relacionamento. Tira sentimento, tá, pessoal? Mas eu estou falando, você não precisa de sair do lugar que você está trabalhando, do projeto, do seu relacionamento, para ser criativo ou para poder mudar. Esse não é o recado que a gente está procurando passar aqui para vocês. E assim, teve uma pessoa que perguntou se os líderes que são criativos têm uma facilidade maior de entender que o trabalho home office não precisa editar perante os nossos olhos, né? Foi até o Viana que perguntou aí pra gente. Cara, a minha visão sobre isso é que, vou voltar, a gente, para ser criativo, a gente depende de algumas das coisas que são emoção, fantasia e racionalidade, para quem entrou aqui depois. E aí a gente tem que entender também que essa fantasia tem que ser controlada. A gente vive no mundo capitalista. Então, ser criativo, desculpem o que eu vou falar, não é para todos, ainda bem. Porque se fosse para todos, nós não teríamos pessoas gastando o tempo delas em trabalhos que favorecem a nossa sociedade, que são trabalhos considerados braçais. Então, para as coisas poderem funcionar, tem que ter um certo equilíbrio. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Numa equipe de desenvolvimento, você não tem todo mundo que é criativo. E aí que eu falo
que é o ainda bem. Porque se todo mundo fosse criativo, por mais que a empresa desse mecanismos para a criatividade, você iria ter um mundo fantasioso e não um mundo racional. E essa racionalidade, ela passa, por exemplo, de uma equipe de desenvolvimento de sistemas tem que ter área de suporte ao usuário. E essa área tem que trabalhar de 8 às 18. Essa área tem que trabalhar 24/7. Essa área tem que seguir scripts criados. Essa área precisa produzir no conceito de trabalho braçal. Porque nós vivemos em um mundo pós-industrial. Então, não vamos atividade, entender essas coisas, e que eu acho que sim, te respondendo, um líder que tem criatividade, ele talvez tenha maior capacidade, sim, de entender que não precisa estar perante os olhos. Mas eu não chamo isso de líder, eu chamo isso de chefe. Porque é o seguinte, se um dia eu tiver que desconfiar se minha equipe está trabalhando, é melhor que eu não esteja com essa equipe. Aí vai para outros princípios. E óbvio, gente, a gente trabalha com seres humanos. Seres humanos se desviam. E aí nós temos que entender se é um desvio de caráter ou de momento. Então, por exemplo, se eu vejo que uma pessoa não está produzindo 2, 3 dias, óbvio que eu, como líder, uma das minhas capacidades de criatividade vai ser, primeiro, como eu vou conseguir validar que essa pessoa não está trabalhando ou não, sem acusar, sem apontar o dedo. Porque, às vezes, essa pessoa está passando por um momento de dificuldade. Às vezes, é uma pessoa que ela não consegue, por exemplo, entender o trabalho em home office. Às vezes, é uma pessoa introspectiva que não vai conseguir traduzir para você o que ela tem, a dificuldade de comunicação. Então, eu acho que o líder não vai punir. O líder vai tentar entender. Agora, uma coisa que acontece comigo, meu caráter é muito forte. Isso é um princípio. Então, se eu estiver sendo enganado, que é uma outra coisa, do cara não querer trabalhar, ele não precisa de fazer parte do meu time. Que ele vá para outro lugar e seja aceito em outro lugar. Então, eu acho que esses são... É uma mistura de criatividade, precisa de princípios, precisa de disciplina, precisa de aperfeiçoamento e por aí vai. Ô, Bichão, nós temos 5 minutos. Eu acho que a gente tem papo aqui para 10 horas. Mas aí, respondendo sobre, por Viana, por fim... Eu acho que o home office, cara, só depende de nós. Disciplina e estudos. Tem que estudar pra caralho pra poder entender o que é trabalhar em home office, mudar o tempo todo. Eu sei que sua realidade é diferente, velho. Você faz gestão de milhares de pessoas, não é tão simples. E eu não tô aqui também pra poder ensinar. É, na verdade, passar meu ponto de vista, né? Ô, Bremer, se você tem uma mágica pra nós aí, velho, você vai arriscar ou não? Você quer discutir aqui um pouquinho? Ué, cara, toda vez que você me passa um desafio desse tamanho, né, fazer mágica ao vivo com as pessoas, eu falo, meu pai do céu. Mas antes de falar, de fazer a mágica em si, né, que as pessoas falam assim, pô, por que é mágica? Por que faz a mágica? Eu tenho 15 anos aí que eu estou nesse mundo, nessa arte do ilusionismo, da mágica. Eu tenho mágicas criadas por mim, por aí vai. E aí, por que eu gosto de citar muito sobre a mágica? Cara, a mágica, ela faz todo ser humano voltar a ser criança. Eu acho isso uma coisa muito louca. A gente traz a pessoa para uma realidade da mágica mesmo, né? Como que isso aconteceu? Mas se eu tivesse falado isso, se eu tivesse feito isso, aí vem todas as indagações. Então, eu já fiz algumas grandes brincadeiras aí com o pessoal de mágica e tal. Hipnose, não, eu gosto, eu faço, eu conheço, na verdade, mas não gosto muito dessa área. Mas a mágica, ela me ensina muita coisa no meu ambiente profissional também, cara. Que é buscar a excelência, buscar a gente fazer as experimentações, a gente treinar incansavelmente. Então, eu falo para as pessoas que eu quase já perdi movimento de dedos da mão fazendo a prática da mágica. E aí é engraçado quando você faz a mágica, a pessoa fala assim, nossa, você tem um dom incrível. Eu falo, rapaz, quase que eu fico sem 2 dedos da mão, não é o dom em si, mas é o talento, é você buscar incansavelmente fazer coisas melhores. E eu trabalho com 3 passos da mágica na minha vida, que primeiro é você consistir algo comum e transformar isso num ordinário, né? Você pegar algo comum e você transformar isso no extraordinário. Pegar o ordinário e transformar no extraordinário. E depois a gente fazer o retorno, né? A gente trazer algo, uma visão, para que você faça as pessoas se encantarem com o final, que é o que a gente chama de prestígio, né? De prestígio. Então, nós vamos arriscar uma mágica aqui.
Essa aqui eu confesso para você. Eu vou te fazer um desafio, que eu acho que não vai dar tempo, o Instagram vai nos cortar. Então beleza. Você grava e coloca lá no seu Instagram, a galera acessa lá e tem isso, tem esse presente aí. Você me passa aqui também, eu coloco no meu e publico. É só porque ele vai ser incansável. E assim, você falou, acho que você perde os dedos. A gente está falando também de jiu-jitsu aqui, eu perco os joelhos. Meu mestre está aí, sabe que eu tenho 4 cirurgias, 2 em cada, para a gente tentar chegar talvez na perfeição, mas sempre errando, né? As pessoas perguntaram um pouquinho dos livros aí. Tem 2 livros que eu acho que são legais. Um eu indiquei até pro B, que foi o do Ed Catmull, que é o Criatividade S.A. E tem um outro que é do Domênico, eu não sei o primeiro nome dele, mas é só colocar aí na internet, chama O Ócio Criativo, é um italiano, sensacional, que eu acho que dá para... Domênico De Masi, lembrei o nome do caboclo aqui, tá? São livros que a Amazon, por exemplo, tá super barato. Uma outra coisa que eu tenho de criatividade comigo, eu não gosto muito de livro físico, mas, incrivelmente, eu uso Kindle só para poder passar para as pessoas. E talvez criatividade está até nisso aqui, gente. Olha a minha garrafinha de água. Ao invés de perder a garrafinha de água, que ela está toda destruída, eu estou dando nela uma nova roupagem. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Seja criativo em todos os momentos. Dê o seu recado, irmão. Então, cara, vou gravar, vou postar lá para a gente mostrar para a turma. E depois a gente pode marcar outros momentos. Foi muito legal, cara. Foi um bate-papo muito sadio. Quando a gente conversa com pessoas que a gente tem o prazer de ter a companhia e gosta da companhia, o bate-papo fica até melhor, né, amigo? E aí as coisas fluem com o coração e não como uma obrigação. Deixar 2 livros também. Tem um livro que chama Arrume a Sua Cama. É um livro muito bacana que fala sobre disciplina, fala sobre você aprender com os detalhes. O mundo nem sempre vai ser correto ou justo na nossa visão, e ali fala sobre o Navy SEALs, que é a força mais letal que existe hoje no mundo, e fala sobre esses ensinamentos. E eu gosto muito do livro também do Rebelde Tem Asas, do Ronnie Mesler, que eu acho que é um cara extremamente criativo, é um cara que levou o nosso patamar de criatividade no mundo, é uma das empresas consideradas mais criativas, e ele refez a moda masculina, né, na criatividade que ele tem até hoje, transformando o limão em uma limonada. Então, no mais é isso, uma frase final, minha mente é a chave que me liberta, de Houdini, um grande mágico que nós tivemos aí, e liberte-se, galera. Valeu! É isso aí. A Pamela é uma pessoa que está aí, que anota sempre os meus twitters, as frases que eu mando, e isso vira frase. Eu acho que viver é adaptar-se. Essa é a minha frase, é o que eu uso muito para mim e há muitos anos. A Ivetinha perguntou aí qual que é o meu limite do meu erro, não prejudicar o próximo. Ponto. Se eu não estiver prejudicando o próximo, eu vou até literalmente dar o sangue.